capítulo 18, versículo de número 6, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero ler mais uma vez, igreja. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos irmãos, diante deste texto, nós observamos a relação de Deus com os filhos de Israel, principalmente o reino do sul, pois neste momento Israel já estava dividida: norte, Israel, situada em Samaria; sul, Jerusalém. A nação de Judá estava lá, Judá e Benjamim. A pessoa do Deus de Israel preocupou-se em levantar grandes homens para trazer refrigério, juízo, justiça. Louvamos, pois, a Deus, pois Deus sempre levanta um remanescente, e este remanescente vem com graça, com autoridade e com poder de Deus. Ainda que muitos não queiram receber a palavra profética na sua boca, não importa, pois a pessoa do Deus vivo que está no céu confirma com prodígios, milagres, maravilhas. E não importa o que aconteça, reis podem se levantar, exércitos, Satanás pode até se levantar, mas vai cair por terra em nome do Senhor Jesus de Nazaré, porque maior é Deus para confirmar a palavra. O profeta Jeremias profetizou em um momento caótico de Israel e a nação de Judá. Jeremias teve o desprivilégio de ver Jerusalém sendo sitiada, completamente destruída, os muros de Jerusalém sendo arruinados e o templo do Senhor sendo completamente sitiado. Jerusalém, que é chamado lugar de paz, não era, pois, lugar de paz. Pois Jeremias pôde contemplar a ruína, pois os utensílios que eram utilizados para cultuar a Deus foram levados para a Babilônia. Jeremias profetizou, assim como os seus contemporâneos Isaías e Ezequiel, que o cativeiro seria de 70 anos. Também o profeta Daniel profetiza a respeito disso, dizendo que tudo aquilo que havia sido cometido por Israel, Deus estaria com o seu juízo e com a sua justiça, trazendo a eles a memória, para que eles não mais desobedecessem a voz do Senhor, como também atentassem para os seus estatutos, para os seus desígnios, para a lei de Deus. Israel esquece do Senhor e não entende mais aquilo que Deus quer realizar, como também começa a adorar outros deuses, deuses esses que, levados por seus enganos e malícias, Israel até sacrificou pessoas, crianças a estes deuses. Deus, por sua misericórdia e graça, sempre levantou alguém comprometido com a sua palavra para trazer a mensagem dizendo tudo aquilo que deveria acontecer, tudo aquilo que deveria ser realizado. E Jeremias foi este profeta. Jeremias profetiza sobre vários assuntos, traz uma palavra profética à nação de Judá, e esta palavra profética tanto era uma palavra de juízo como palavra de restauração. Jeremias traz também e revela ao povo, aos filhos de Israel,
a apostasia, como também a assolação iminente que viria, pois Israel apostatou da fé, negou a fé, não queriam mais obedecer a Deus, não queriam mais atentar para os estatutos, desígnios e leis de Deus. Quanto mais sacrificar e cultuar ao Senhor, o culto em Israel foi completamente extirpado, destruído. Não haveria mais quem adorasse a Deus, não havia mais quem entoasse louvores ao Senhor. Jeremias, como é considerado o profeta das lágrimas, o profeta chorão, teve o desprivilégio de ver o declínio espiritual da nação, vendo aqueles que um dia louvavam a Deus não louvar mais, vendo aqueles que um dia sacrificavam ao Senhor, pois a palavra profética de Jeremias foi como também aos sacerdotes, aos profetas. Os profetas não traziam mais uma mensagem divina, não traziam mais uma mensagem guiada por Deus, não, estavam mentindo perante o povo. Os sacerdotes não mais sacrificavam a Deus, pois estavam entrenebecidos com tudo aquilo que não adorava a Deus e que desagradava ao Senhor. Portanto, Deus usa o profeta para trazer a mensagem caótica e difícil. Eu louvo a Deus, igreja do Senhor, que está aqui nesta noite, que Deus levantou o profeta Jeremias com a palavra de juízo, mas também de refrigério, de restauração. Deus estava dizendo através do profeta assim: olha, se vocês obedecerem a minha palavra e voltarem a fazer as primeiras obras, voltarem a obedecer a lei, voltarem a cultuar, eu vou restaurar vocês, eu vou levantar vocês. A palavra profética de Jeremias foi a seguinte: olha, eu vou trazer justiça e juízo, como também posteriormente eu vou restaurar a vida de vocês. A palavra de Deus é uma palavra completa. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: olha, quando eu ir ter convosco, eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Deus não cura pela metade, Deus não traz a bênção pela metade. Se o Senhor está te abençoando ou vai te abençoar, a bênção vai ser completa. Levante a sua mão para o céu, porque esta palavra é profética em nome de Jesus. Como Deus usou o profeta Jeremias, a palavra na minha boca é profecia na sua vida nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus vai te abençoar com ricas bênçãos, vai trazer o refrigério para a tua vida, se tu atentares para a verdade de Deus para você. Aleluia. Jeremias também profetiza a hipocrisia religiosa. Os profetas e sacerdotes estavam se acostumando com o sagrado, e nesse costume a hipocrisia começou a reinar. O dia da expiação, que era um dia memorável para Israel, faziam de qualquer jeito, de qualquer forma. Era como se fosse uma data festiva do mundo, onde as pessoas celebram e depois esquecem que a celebração foi a Deus e não ao mundo. Corromperam completamente o culto ao Senhor. Jeremias também profetiza a infidelidade de Judá. Deus estava dizendo: vocês são infiéis a mim e a minha palavra, vocês não são merecedores de receber as minhas bênçãos. A profecia na boca do profeta, mesmo sendo ele um homem que chorava e que derramou as lágrimas por ver o declínio de Israel e Judá, ele era um homem que tinha uma autoridade de Deus dada por ele, pois Deus, por sua infinita misericórdia, usou o profeta para trazer o juízo. Ele estava dizendo: vocês são infiéis. Ele continua, e na mensagem profética falando do cativeiro vindouro, que era o cativeiro babilônico, Jeremias, que era filho de Ilquias, tinha responsabilidade, irmãos, de ver uma nação que um dia foi poderosa, potentosa, ser completamente destruída, e no meio desta geração profetizar e dizer: eu trago juízo a vocês. Deus estava dizendo: olha, vocês esqueceram do meu conserto, da minha palavra, da minha verdade. O juízo está vindo para vocês.
São 70 anos. Depois eu vou trazer o refrigério, vou trazer o bálsamo. Levante a sua mão em nome de Jesus de Nazaré. Não importa a luta, a dificuldade, o problema que você tem passado. Não, vai acabar, vai ter um fim, vai passar. Deus vai trazer o refrigério para a tua vida. Uracalamandarai. Levante a sua mão para adorar a Deus. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Quantos podem reverenciar a ele, enaltecer a ele, engrandecer a ele? Ele vai trazer o refrigério para as nossas almas. Uracalamandagasura mandaraio. Jeremias chamado por Deus. Agora o profeta chamado por Deus no 13º ano do reinado de Josias. No capítulo 18, ele começa a fazer uma exposição de motivos pelos quais Israel precisava ser restaurada. No livro das Lamentações, Jeremias, no capítulo 3, versículo 48 e 49, ele diz: torrente de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque por não há descanso. Isso foi depois das mensagens proféticas. Jeremias pôde contemplar, irmãos, imagine você, toda a destruição de sua casa, toda a destruição de sua cidade, toda a destruição do templo do Senhor, templo este construído pelo grande rei Salomão. Deus, por sua misericórdia, o usou, e este templo era para fazer representação para as outras nações. Deus, por sua graça, fidelidade e misericórdia, permitiu que o seu povo erguesse esse templo para que cultuasse ao seu nome. Irmãos, se não há culto, não há adoração. Se não há adoração, não há bênção de Deus. Se não houvesse a bênção de Deus, o povo não iria prosperar. Igreja de Deus, estamos aqui nesta noite cultuando a Deus, e temos a certeza que Deus está recebendo a nossa adoração. Se tem culto, tem louvor. Se tem louvor, tem adoração. Se tem adoração, tem a bênção de Deus. Se tem a bênção de Deus, o povo prospera, cresce, vai avante, vai adiante, marcha para guerrear, marcha para ter vitória, porque maior é o nosso Deus para garantir e dar a vitória ao seu povo. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Urapande falaçu, levante a sua mão, porque esta palavra é profética. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, enquanto você adora, os grilhões são quebrados. Enquanto você adora, as algemas são destruídas. Enquanto você adora, Deus entra com a providência na tua casa, na tua família. Enquanto você adora, Deus te abençoa. Aleluia. 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 O profeta então usa várias parábolas. Usa então a parábola do cinto podre, a seca, a proibição divina de não se casar, o oleiro e barro que nós estamos pregando essa noite, o vaso do oleiro que se fragmentou, os 2 cestos de figos, o jugo no seu pescoço. Agora, pois, finalizamos e voltamos para o texto sagrado, capítulo 18. Jeremias está falando sobre o vaso na mão do oleiro. Deus disse a ele: olha, desce à casa do oleiro. Deus disse a Jeremias. Podemos aludir ou fazer uma simbologia muito prática. Jeremias, para eu falar contigo, tu precisa descer. Para que eu possa trazer a mensagem, tu precisa se humilhar.
pois o oleiro trabalha no vaso, e o vaso não consegue ter nenhum tipo de resposta ao oleiro. Ele não consegue se comunicar, não, pois ele está em um ato de humilhação. Só quem fala é o oleiro. Enquanto o oleiro fala, o vaso está calado. Deus estava dizendo assim: olha, Jeremias, desce lá, que é lá que eu quero falar contigo. É lá que eu quero tratar contigo. É lá que eu quero me relacionar. A visão profética de Jeremias foi excelente. Mas entenda algo interessante. Quando Jeremias recebe a palavra no versículo 6, que da mesma forma que o oleiro fazia o vaso, Deus estava dizendo que como o vaso na mão do oleiro, Israel era na sua mão. Deus está falando de domínio. Diga comigo, domínio. Repita mais forte, diga domínio. Deus estava dizendo assim: olha, Israel pode ir para todos os lugares que ele quiser, pode sacrificar Astarote, pode sacrificar Baal, pode sacrificar Moloque, o que eles quiserem fazer. Mas escutem, eles estão no meu domínio. Eles estão aqui na palma da minha mão. Como o salmista Davi pode colocar a cama no mais alto monte, pode descer ao Sheol, o mais profundo abismo, mas ali Deus está. Deus estava dizendo assim: olha, sou eu é que domino esse povo. A palavra profética para você nessa noite é: Deus está dizendo para você que Ele está no controle de todas as coisas na tua vida. Esta palavra é profética. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Satanás pode até se levantar com seus demônios contra a tua vida, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quem está no controle é Deus. Adore o nome dele, reverencie o nome dele, enalteça o nome dele, enalteça, adore, 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 adore a ele. Ele está no domínio, ele está no domínio, ele está no domínio. É ele quem domina a tua vida. Aleluia. Aí você pode dizer assim: olha, são tantas coisas que estão acontecendo na minha vida. É luta, é dificuldade, é problema. Aí já disse até mesmo a Deus: ó Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu não aguento mais. Aguenta sim, minha irmã. Aguenta sim, meu irmão. Se Deus te trouxe aqui nesta noite é porque tu aguenta. E se o Senhor me trouxe esta palavra profética, é para dizer para você: olha, não fica cabisbaixo não, acalma o teu coração, pode ficar tranquilo e tranquila. A mão de Deus, a mão benfazeja, está sobre a tua vida para te guardar. Aleluia. Deus está no controle, igreja. Muitos podem até dizer: dependemos da política, o país vai de mal a pior, a economia está com uma inflação enorme, o que iremos fazer, o que a igreja vai fazer? Pode ficar despreocupado, irmão, pode ficar despreocupada, crente. Sabe por quê? Quem está no controle, quem está no domínio da igreja é Deus. Então, meu irmão, se Deus quiser abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Deus quiser fazer o impossível, Ele vai fazer o impossível. Ele é Deus. Aleluia. Não importa, meu querido, Ele está no domínio. Em segundo lugar, versículo de número 8 do capítulo 18. Jeremias então é usado por Deus e diz: de tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Diga comigo: conversão e compaixão. Agora diga mais forte: conversão e compaixão. Deus estava dizendo assim: olha,
Eu sou Deus que quero que vocês se convertam a mim. Se vocês se converterem a mim, eu vou ser compassivo para convosco. Deus estava dizendo assim: olha, se vocês abandonarem as práticas idólatras, pagãs, profanas, diabólicas, satânicas, carnais, que estão distante da minha santidade, eu vou ter compaixão de vocês, e o mal que falei a respeito de vós, me arrependerei. Deus estava dizendo: olha, eu vou ter longanimidade por vocês, vou ser longânimo, vou permitir que vocês se arrependam, e se vocês se arrependerem, eu estarei trazendo a minha compaixão, a minha misericórdia, para que o vaso que está na mão do oleiro possa ser moldado pelo oleiro. Ele precisa entender que, se não converter-se a Deus, o oleiro não pode continuar a sua obra, o oleiro não pode continuar o seu trabalho, e o seu trabalho que é feito nas rodas, na liturgia do dia a dia, na dificuldade da vida, nos problemas que nos assolam. Se você não se converter a Deus e abandonar aquilo que desagrada a Deus, as coisas não vão acontecer na tua vida. E você pode murmurar, reclamar, falar mal de quem quiser falar, não vai acontecer, porque precisa se converter, precisa abandonar o pecado, precisa fazer a vontade de Deus, precisa limpar o coração da mágoa, precisa liberar o perdão, precisa entender a vontade de Deus, precisa abandonar as práticas que não glorificam a Deus. E a partir do momento que você fizer isso, pode te preparar, meu irmão, pode encher, porque os teus celeiros vão encher de bênçãos da parte do Senhor. Não vai faltar vinho, não vai faltar mosto, não vai faltar milagre, não vai faltar prodígio, não vai faltar maravilha. A mão de Deus se manifestará na tua vida. Aleluia. Diga comigo: conversão e compaixão. Tem crente que quer ser abençoado e não quer orar, quer ser abençoado e não quer ler a Bíblia. Meu irmão, isso é o básico para você fazer. Só quer me dar. Ah, meu irmão, vai procurar orar em nome de Jesus de Nazaré e pedir a papai do céu que possa te revelar, operar, fazer acontecer na tua vida. Deus está pronto para ouvir a tua súplica. Em terceiro lugar, conforme o versículo de número 10, versículo de número 11, a Bíblia diz: e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Diga comigo: juízo. Diga mais forte: juízo. O juízo de Deus estava perante a nação de Judá, pois a palavra profética é o seguinte: olha, se vocês não se converterem, eu estou preparando aqui um plano para vocês. E o plano é o seguinte: vou preparar mal para assolar a vida de vocês. Alguém já disse que Deus mudou, que o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho, que o Deus do Novo Testamento é mais amável. Escute o que eu vou dizer a você. No Antigo Testamento a Bíblia é bem clara e diz: olho por olho, dente por dente, que aquele que adulterar tendo a conjunção carnal, este cometeu adultério. Jesus então diz no Novo Testamento: olha, se você tão somente olhar no coração e desejar, já adulterou. Que bom, que Deus bonzinho é esse do
Novo Testamento, não precisa nem ter a conjunção carnal, só desejou no coração já está adulterando. Deus é imutável, Ele não muda, permanece o mesmo de eternidade a eternidade. Portanto, tem muitas pessoas pensando que Deus não mata mais, que Deus não pesa mais a mão. Escute, sou testemunha verídica e clara de irmãos da igreja que serviram a Deus um dia, que não atentaram para a vontade de Deus, para o querer de Deus. Deus pesou a mão, pesou com enfermidade, pesou a mão com seu cajado de justiça e juízo. Eu digo a você nesta noite, aqui neste lugar, obedeça a voz de Deus, porque se Deus quiser, Ele pode forjar um plano mau contra a tua vida. Entenda a vontade de Deus, converta-se a Deus, pois senão o juízo de Deus virá sobre você. Não pense que Deus é brinquedo, pois o meu Deus não é brinquedo. Deus não se deixe escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ainda tem jovem na igreja brincando de ficar. Vai ficar pecado, vai ficar condenação, vai ficar no juízo, no plano mal de Deus. Ainda tem irmãos que estão brincando de ser crente. Satanás não brinca de ser diabo não, meu irmão. Ele está lutando diuturnamente para ver o teu fracasso, a tua queda. Procura te cuidar. Cuida da tua vida espiritual diante de Deus. Aleluia. Cuida da tua vida com Deus e Deus vai operar no teu viver. Cuida da tua vida espiritual, que tu vai ver as bênçãos de Deus chegando, tanto espirituais como materiais. Para de murmurar e ora ao teu Deus, que pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Aleluia. Diga comigo: juízo. Em quarto lugar, aleluia. Isso quer dizer que estou entendendo, né? Estou entendendo a mensagem. Versículo 12 do capítulo 18. Isso aqui é exposição bíblica, meus irmãos. É Bíblia pura para a igreja. Versículo 12 nos diz: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Diga comigo: falta de esperança. Não tinha esperança. Por quê, igreja? Estavam envolvidos no pecado. Sabe aquele crente frio? Bora para a igreja, irmão? Hoje não. E aí fica sem perspectiva, sem esperança de crescer, sem esperança do refrigério, sem esperança de ser abençoado, sem esperança de ir para o céu, sem esperança. Assim estavam os filhos de Israel, a nação de Judá, sem esperança, porque estavam andando segundo o seu malvado coração. Enganoso é o coração do homem. O grande proverbista Salomão disse que de tudo que se tem guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que ele estava dizendo? Temos que entender que quem nos guia é Deus, e é Deus que traz a revelação aos nossos corações. E esta revelação vem exclusiva e diretamente através do Espírito do Senhor, revelando a palavra para as nossas vidas, a bússola, o norte, o caminho por onde devemos andar. Tem muita gente sem esperança na igreja, porque está fazendo a coisa errada, está andando segundo o seu próprio coração, não está atentando para a verdade de Deus, não tem esperança de crescimento, não tem esperança de prosperar, de
desenvolver, não tem esperança de casar, de ter uma família, porque está andando segundo o seu próprio coração. Eu trouxe de Deus esta palavra a você esta noite, para dizer a você: pare de andar segundo os teus próprios desejos, respeite, obedeça os desejos, os propósitos e os sonhos de Deus para a tua vida. Aí tu vai ver a coisa acontecer, aí tu vai ver as bênçãos virem sobre a tua vida, aí tu verás aquilo que Deus vai realizar. As pessoas não irão entender, aí você vai dizer: meu irmão, é Deus na vida dele.